Calcule a área entre os gráficos da f de x e f de x. Eu acho que ali o exercício queria colocar g de x, né? Mas enfim, se equivocou. Num intervalo, né, que x varia de -1 até 1. Então vamos corrigir isso daqui. Vamos chamar a segunda função, essa aqui, de g, tá? Então vou colocar um g de x aqui. Bom, vamos construir os gráficos dessas duas funções e vamos ver quem é que está limitando superiormente e inferiormente essa área, tá bom? Para isso a gente vai fazer o mesmo esquema do exercício anterior. Vamos construir uma tabelinha para encontrar alguns pontos para poder construir um gráfico melhor, tá? Então aqui eu vou colocar a minha f de x e aqui eu vou colocar a minha g de x. Como o x está variando de -1 até 1, eu posso colocar os pontos -1, 0 e 1. Tranquilo? Vamos lá, então. A minha f é x², né? Minha f de x é x². Então, vamos calcular primeiro aqui os pontos de f. Então, quando x é -1, vai ficar -1², fica positivo igual a 1. Quando x é 0, 0², dá 0. E quando x é 1, 1² vai ficar 1. Tranquilo? A minha g de x é a função menos x na quarta. Tá? Então, quando x é -1, eu vou ficar com menos 1 na quarta. Menos 1 na quarta vai ficar 1 positivo, só que com esse sinal aqui fica negativo. 0 elevado na quarta vai dar 0. Né? E 0 e menos 0 é a mesma coisa. E quando o x for 1, né, eu vou ficar com menos 1 elevado na quarta, menos o 1 elevado na quarta. Isso vai dar 1. Com esse menos, continua menos 1. Ok? Bom, então a gente pode agora, deixa eu apagar isso aqui, construir o gráfico dessa função. Tá? Perceba que x² e x na quarta são funções muito semelhantes ao comportamento, tá? O x na quarta não é uma parábola, mas o comportamento dela é muito semelhante, né? E aqui é o nosso y, tá? Então, nós colocamos pontos aqui, né? -1, 0 e 1. E obtivemos aqui também pontos no y, né? -1, 0 e 1 também. Então, vamos agora marcar esses pontos aí. Então, a minha f de x, eu vou utilizar essa corzinha aqui, tá? Então, x menos 1 ligou com y igual a 1. Então, menos 1 ligou com 1 positivo, está aqui. 0 ligou com 0, então está aqui. E 1 ligou com 1. Então, 1 de x ligou com 1 de y, está aqui. Minha parábola, então, aqui, né, pessoal? Tranquilo. Lembra que a concavidade é voltada para cima porque o termo aqui é positivo, né? Agora vamos para g de x. Eu vou utilizar outra cor aqui, eu vou pegar um verde-limão aqui. Então, menos 1 vai ligar com menos 1. Então, x menos 1 liga com y menos 1, está aqui embaixo. Bom, 0 também ligou com 0, então liga aqui. E 1 ligou com menos 1, então 1 menos 1 aqui embaixo. Então, perceberam que a nossa parábola é assim. Não é bem uma parábola, mas ela tem um comportamento. Ela é um pouco mais chatinha aqui na ponta. Tá? Por que a concavidade é voltada para baixo? Porque é negativo aqui, né? Bom, então qual é a área que a gente vai determinar? Lembra que o nosso intervalo de integração vai de x menos 1 até x1. Então, a minha área que eu quero determinar é esta área aqui, ó. Tá bom? É essa areazinha aqui. Então, qual é a função que está limitando superiormente? Quem é que está por cima? É a minha função x². Quem é a função que está por baixo? Qual é a função que está por baixo? Menos x na quarta.
Então, na hora de montar a integral, vai ficar assim. Integral de menos 1 até 1 da minha função que está limitando superiormente, que é minha f, menos a minha g de x. Eu vou integrar isso em relação a dx. Então, a minha integral vai ficar de menos 1 até 1. F de x é a função x ao quadrado, menos a minha função g, que é menos x na quarta. Eu vou integrar isso em relação a dx. Então, a integral vai ficar de menos 1 até 1. O que acontece aqui, né? Menos com menos vai ficar mais. Então, vai ficar x ao quadrado mais x elevado à quarta. E eu vou integrar isso em relação a x. Então, a integral vai ficar... Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Mais integral de x na quarta é x na quinta sobre 5. E agora eu vou substituir o intervalo, né, de menos 1 até 1. Então, essa integral vai ficar, substituindo o primeiro por 1, então vou ficar com 1 ao cubo sobre 3, mais 1 na quinta sobre 5, menos agora por menos 1. Então, vou ficar com menos 1 ao cubo sobre 3, mais menos 1 na quinta sobre 3. Então, a integral vai ficar 1 ao cubo vai dar 1, então vai ficar 1/3, né? 1 elevado à quinta também vai dar 1, então vai ficar 1/5 aqui. Menos 1 elevado ao cubo, expoente ímpar vai ficar negativo, né? Então vai ficar menos 1/3. Menos 1 elevado na quinta também vai ficar menos 1. Então aqui vai ficar menos 1/5 também. Quando nós distribuímos esse sinal aqui, vai ficar positivo. Então vai ficar esse 1/3 mais 1/5, mais 1/3 de novo, mais 1/5 de novo. Tá? Então vou continuar aqui em cima essa soma. Então 1/3 mais 1/3, 2/3. E 1/5 mais 1/5, 2/5. O mínimo de 3 e 5 é 15, né? 15 divide por 3 dá 5, e 5 vezes 2 dá 10. Mais 15 divide por 5 dá 3, e 3 vezes 2, 6. Então, resposta aqui, 16 quinzeavos, né? Então, esse é o valor da integral, 16 sobre 15. E com isso, então, finalizamos o exercício.